A cegueira espiritual de Israel. Israel representa o povo de Deus, amém, igreja? Somos nós. Cegueira, ela pode ser parcial ou total. Uma pessoa, ela pode apresentar uma cegueira parcial, mas ainda assim, a cegueira parcial, ela vai trazer muita dificuldade para aquele que a tem, né? Porque Deus fez tudo perfeito no seu devido tempo. Quando uma pessoa ela tem uma cegueira parcial, ela se torna um pouco limitada, principalmente no que se diz a lutas e principalmente em meio às trevas, né? E sabe que na escuridão a nossa visão, por mais adaptável que seja uma visão humana, ela diminui um pouco o campo, né? Ou seja, a visão se torna um pouco mais reduzida. E para quem enxerga parcialmente, ainda mais. Então significa que uma pessoa que contém cegueira, ela tem mais dificuldades para desenvolver as coisas, né? E se o campo está claro é uma coisa, mas se o campo está escuro, e se a gente analisar o nosso inimigo, conhecido como príncipe das trevas, ele atua mais aonde? Na escuridão. O mundo é tido como trevas, escuridão. E por que as pessoas elas não conseguem reagir? É justamente aí porque estão na escuridão e carregam sobre si a cegueira espiritual. Você sabia que tem pessoas que passam em frente da igreja e não enxerga essa porta aberta? Ela não consegue entrar, ela não consegue ver que aqui tem oportunidade para mudar a vida dela. Tem pessoas que passam todos os dias aí, ela não tem força para enxergar que aqui é uma oportunidade para mudar a história da vida dela. Cegueira espiritual, igreja. O que não pode acontecer é uma pessoa dentro da igreja e sofrendo com esse tipo de cegueira. Porque a partir do momento que nós estamos na presença de Deus, tem que haver visão. A visão é sinônimo de vida, igreja. Uma pessoa que não enxerga, ela não consegue viver plenamente aquilo que era para ser vivido. Muitas coisas ficam limitadas na vida dela. Muitas coisas ela não consegue alcançar. E Deus quer que nós venhamos alcançar tudo que Ele tem para a nossa vida. Não é aquilo que você quer para a sua vida. Tem pessoas que não entendem isso. É tudo que Ele quer para a nossa vida. Ou seja, é necessário que nós venhamos ter o quê? Visão. A visão traz entendimento. O entendimento traz sabedoria. Para que sabedoria? Para você vencer as situações diversas que enfrentam diariamente, amém, igreja? Então, olha que interessante no versículo 4: vinde a Betel e transgride a Gilgal e multiplicai as transgressões de cada manhã. Trazei os vossos sacrifícios de 3 em 3 dias, os vossos dízimos. Ofereceis sacrifícios de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disto gostais, ó filhos
de Israel, disse o Senhor Deus: também vos deixei de dentes limpos em todos os vossos lugares, contudo não vos converterdes a mim, diz o Senhor. Uma pessoa que ela carrega na sua vida a cegueira, é porque ainda não houve uma conversão total, uma transformação, uma entrega. É aquela vida espiritual parcial. Ela faz algumas coisas, obedece uma parte, mas a outra parte ela se recusa a obedecer. Tanto é que Deus ele fala que, olha, muitos aqui trouxeram até dízimos e ofertas, me agradaram, eu gostei disso, porque isso é necessário para a obra, né? A obra se mantém justamente com as ofertas que é depositada na obra. Então Deus se agradou, porém a Bíblia diz que Deus abençoa, mantendo ali o povo de dentes limpos, e não deixa faltar o pão. Contudo, não vos converterdes. Olha que palavra dura, igreja. Deus ele recebe a oferta, os dízimos, abençoa a vida da pessoa, ou seja, a pessoa ela entende que Deus abençoa a vida dela, ainda assim ela não se entrega totalmente ao Senhor. Quantas pessoas você não conhece assim? Olha, Deus me abençoa, essa obra é de Deus mesmo, hein? Se você perguntar na cidade, você vai ver que tem muita gente que conhece essa obra. Quando eu falo essa obra, não é somente a igreja mundial, é a obra de Deus em geral. E a pessoa até conta testemunho: olha, uma vez eu fiz isso, isso e isso, ajudei lá, fiz um propósito, Deus me abençoou. Ela enche a boca, Deus me abençoou. Isso significa o quê? Que Deus se agradou daquela oferta, daquele dízimo, daquele sacrifício. Deus não deixou faltar, multiplicou as bênçãos. No entanto, olha o que Deus fala: contudo não se converte. Ou seja, uma parte ela entende que as bênçãos de Deus têm alcançado ela, mas em outra parte ela se mantém irredutível, ela não cede, ela não deixa Deus agir. Então, quando Deus não age numa parte da vida dessa pessoa, quem vai agir? Só existe dois caminhos, igreja: ou é a vida ou é a morte, ou é servir a Deus, ou é crer ou não crer. A Bíblia diz que a gente não tem como servir a dois senhores, só existe dois caminhos. Então, se a partir do momento que eu falo: meu Deus, olha, o Senhor toma conta dessa parte, essa parte aí é eu que tomo conta, vai ser do meu jeito. É claro que não vai ser do seu jeito, vai ter muitos conselhos, muitas direções, muitos palpites de como você tem que administrar aquele lado que se encontra irredutível para entregar ao Senhor. Tem pessoas que querem servir a Deus pela metade, mas Deus ele conhece o coração, igreja. Deus não quer nada pela metade. Deus não quer porcentagem da nossa vida. Tem pessoas que têm medo: mas aí, se eu entregar tudo para Deus, olha, como que vai ser minha vida? Eu não vou ter mais liberdade. É aí que a pessoa se engana, porque liberdade ela perde se ela não se entregar e não se converter ao Senhor. O Senhor não quer nos prender, Ele não quer nos aprisionar, não, pelo contrário,
Ele quer nos livrar das garras do príncipe das trevas. É isso que Ele quer, igreja. Tem coisas da vida humana que não prospera, por quê? Porque a pessoa não entrega nas mãos de Deus. Faça uma prova com Deus para você ver o que Ele vai fazer na sua vida, né? Não é somente uma parte, Ele quer o coração por inteiro, Ele quer a sua vida por inteiro. Ele não quer que você fuja da presença dEle, Ele quer que você o assuma em todo lugar que você for. Amém, igreja? E aí o Senhor falou: contudo, não vos converteis a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses, ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra. Não, um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Olha o que Ele falou aqui, o Senhor: por isso retive, ou seja, segurei. Esse reter é o que? É segurar. Tem coisa que você e eu precisamos, e Deus quer nos abençoar, mas está retido, igreja. E por que Deus retém uma bênção na vida de alguém? Porque a pessoa também retém o coração diante dele, ou seja, entrega pela metade e quer receber por inteiro. Como que eu vou receber por inteiro, sendo que eu estou entregando pela metade? É justo isso aí? Claro que não. A Bíblia diz que nós temos que buscar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a minha força, ou seja, entrega total, não é pela metade. Porque se pela metade nós buscarmos a Deus, pela metade também nós vamos receber de Deus aquilo que sonhamos, aquilo que almejamos. E ninguém quer viver pela metade, né, igreja? Imagine uma pessoa que tinha um projeto de Deus para que ela pudesse viver aí 100 anos. Metade de 100 anos é quantos anos? 50. Olha, por que eu não entreguei tudo para Deus? O projeto dele seria concluído na minha vida. Olha, eu poderia viver 100 anos, mas aí, como eu entreguei 50, eu também recebi 50%. Ou seja, pela metade também Deus fez na minha vida. Só que muitas vezes ela só descobre quando ela perde. E aí que se manifesta a cegueira espiritual. E a palavra diz assim, no versículo 8: andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos converterdes a mim, diz o Senhor. Ferir-vos com crestamento e a ferrugem e a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras, devorou-a o gafanhoto. Contudo, não vos converterdes a mim, diz o Senhor. Então, além de Deus reter parte da bênção na vida daqueles que não se entregam a Ele, Ele também permite que os gafanhotos comecem a agir nas hortas, nas plantações. Além dele reter a chuva que vem de Deus, Ele também deixa a pessoa passar sequidão, dificuldade. E para que isso aí? Para que essa pessoa ela venha buscar a Deus, para que ela venha se converter a Deus, para que ela venha entender que sem Deus ela não é nada.
Você já ouviu aquela frase, ó, se não vem pelo amor, vem pela dor? Tem pessoas, igreja, que nem pela dor vem, nem pela dor. Há muitos anos a gente faz a obra, a gente já fez muitas visitas, já visitou pessoas em estado terminal. Terminal é o que? Quando o médico fala assim, olha, leva para casa para passar esses últimos dias com a família. Leva para casa, não adianta deixar no hospital, não tem mais jeito, é melhor levar para casa. Ou seja, ele não fala para morrer em casa, mas ele libera a pessoa está morrendo no hospital e recebe alta, para quê? Para morrer em casa. E aí o último recurso é o quê? Não, olha, pede para o pastor, para a missionária, vem fazer uma oração, olha, vem dar uma palavra. E a gente vai, fomos chamados para isso. E Deus permitiu muitas vezes aquela situação. E mesmo diante da oportunidade, a pessoa não se rende, ela não se converte, ela não aceita a palavra. É triste. Tem muita gente que não vem nem pela dor, igreja, para você ter uma ideia. Então, tem situações que muitas vezes acontecem na vida do ser humano que poderia ser evitado. Deus está falando aqui, igreja, que não quer que essas coisas aconteçam na nossa vida. Deus está falando que é para nós abrirmos os olhos, a visão, entendermos que Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida. E muitas dessas coisas não aconteceram ainda por conta da cegueira espiritual. Ele quer que nós venhamos enxergar a grandeza dele. Tem pessoas aí sofrendo. Tem pessoas, igreja, mesmo na presença de Deus, e não conseguem enxergar bênçãos na sua vida. Ela só enxerga derrota, fracasso. E o pior disso é que ela aceita. Não, eu nasci para sofrer mesmo. Olha, eu estou na igreja, mas a minha vida é sofrimento. Olha, eu entendo, eu não vou durar muito tempo não. Será que isso é projeto de Deus para a vida de alguém? Claro que não. Tem que ter entrega, tem que ter busca, tem que amar a Deus, não pela metade, mas como um todo. Amém, igreja? Porque senão, se a gente não faz a nossa parte, é sinônimo de sofrimento. E Deus não quer que nós venhamos padecer em meio aos desertos. Ele quer que nós venhamos vencer. Amém, igreja? Tem pessoas que vêm pela dor, tem pessoas que vêm pelo amor, mas tem gente que não vem nem pela dor nem pelo amor. Olha o que diz aqui no versículo 10: enviei a peste contra vós outros, a maneira do Egito. Os vossos jovens matei-o a espadas, e os vossos cavalos deixei-os a levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir os vossos narizes. Contudo não vos converterdes a mim, disse o Senhor. Deus está falando de quem aqui? Do Egito. Lembra do Egito? Onde Deus enviou as 10 pragas para que o Egito, Faraó, libertasse o povo de Deus. Você acha que Deus ele se alegrou em ver a destruição daquelas pessoas? Você acha que Deus estava contente em ver os primogênitos sendo mortos pelo príncipe, pelo anjo da morte? Claro que não. Mas mesmo aquelas pessoas ali, contando calamidades, elas não se converteram ao Deus de Moisés. Elas não se converteram, pelo contrário, o ódio só aumentava no coração, o sentimento de vingança. Sabia disso? Tem pessoas aí fora desse jeito, que quanto mais sofre,
ao invés de quebrantar o coração e se entregar ao Senhor, não, ela aumenta ainda mais a revolta, ela aumenta mais a ira, ou seja, não se converte, não se entrega. É o mundo, igreja, o mundo está desse jeito, não está diferente daquela época não. Hoje o Senhor tem dado tanta oportunidade, mas ainda assim as pessoas não estão nem aí, infelizmente. Mas nós que aqui estamos na igreja, nós não podemos deixar essa cegueira do mundo alcançar a nossa vida, porque certamente em algum momento alguém vai te procurar e vai falar: olha, você está na igreja e você está passando por esse sofrimento, que adianta você estar na igreja? Que adianta você estar na igreja e sendo humilhado desse jeito? E aí você vai olhar para a vida da pessoa, a pessoa não tem visão nenhuma espiritual, porque se ela tivesse visão espiritual, ela ia chegar para você e vai falar: olha, continua firme, você está no caminho certo, você vai vencer, você é de Deus, olha, Deus vai te abençoar, olha, Deus tem abençoado tantas pessoas, vai te abençoar também. Pessoa que não tem visão espiritual, o conselho dela é de fracasso, é de derrota, diferentemente dos conselhos que você ouve aqui dentro dessa casa. São conselhos para te abençoar, são direção para que você venha vencer. Amém, igreja? E Deus quer te abençoar, só depende de cada um de nós dar ouvidos à palavra de Deus. Adiante diz aqui, no versículo 11: subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado na fogueira, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrarem com o teu Deus. É aquilo que eu estava falando. Quando a pessoa não se converte, ela reduz a história dela, o tempo de vida. Tem pessoas, por exemplo, que quando ela recebe um convite para aceitar Jesus, ela fala assim: não, eu tenho muito ainda para viver, eu tenho muita coisa para fazer nesse mundo. Quando eu viver todas as coisas do mundo, e aí eu tiver uma idade avançada, aí sim, aí eu vou aceitar Jesus, aí eu vou sossegar no meu canto. Mas ela não sabe do dia de amanhã, ela acha que pode controlar o tempo, ela acha que vai viver 100 anos, né? Mas aí ela não percebe que ela está reduzindo o tempo dela aqui na terra. Ela está reduzindo, igreja. Infelizmente, muitos não param para pensar nisso, que é Deus que dá a vida, é Deus que controla o tempo. Nenhum de nós sabemos o tempo de vida que nós temos aqui na terra. Ou você sabe? Quem sabe quanto tempo ainda vai viver? Ah, você não sabe não? Ah, você que sabia. Mas aquela bola de cristal lá não fala não? Antigamente tinha esse negócio, não tinha? Tal de bola de cristal. E tinha gente que acreditava nesse negócio. Meu Deus do céu. Uma vez teve um que foi ler a minha mão e ele falou: ih, rapaz, ô irmão, o negócio que eu estou vendo aqui na sua mão não é bom não, hein? Pode falar. Ó, você vai morrer com 35 anos. É mesmo? Quase que eu falava lá de ser mentiroso, mas era um senhor já. Eu falei: não, vou respeitar, né? Vai morrer com 35 anos. Eu falei: rapaz, como é que mente desse jeito? Tem gente que acredita. Não, vai acontecer isso e isso com você e está selado já. Estou vendo que está tudo aqui. Aí a minha esposa falou: não, eu quero, olha a minha mão aqui também. Aí olhou para a mão dela: como seu marido vai morrer com 35 anos, eu já estou vendo aqui outro casamento na sua vida. Eu falei: olha,
Rapaz, é rápido o negócio, né? Falei, 35 anos eu olhei assim para a cara do senhor, falei, meu Deus, como que o diabo engana as pessoas, né? Como que o diabo engana? E aí tinha outra pessoa que estava do lado e ainda falou assim, dificilmente ele erra. Eu não queria dar essa notícia para o senhor não. Falei, mas eu não acredito nessas coisas não. Eu não acredito, não, mas isso acontece. Falei, mas não acredito não. Eu queria chamar ele de mentiroso, mas eu respeitei, né? Aí eu falei, rapaz, tem pessoas que acreditam. Olha a falta de visão espiritual. Pastor, mas por que o senhor entregou a mão para o homem ler? A gente morava de aluguel na casa dele. A gente criou aquela amizade, sabe? E ele tinha esse negócio de ler mão. Aí um dia eu falei, eu vou tirar uma com ele. O senhor lê mão mesmo? Eu falei, lê, então lê a minha mão aí, quero ver mesmo. Aí ele falou que eu ia morrer com 35 anos. Olha a mentira, eu estou com 46, né? 46 já? Meu Deus do céu. Rapaz. Nós dois é a mesma idade. Quando a gente for lá em São Paulo, a gente tem que passar lá na casa dele. Tem que chegar, ô irmão, o senhor falou que eu ia morrer com 35 anos. Tem que fazer as contas direitinho aí, né? Já estou com 46. Então, igreja, aí imagina se eu dou crédito para essas palavras. Porque tem gente que dá crédito, tem gente que não tem visão nenhuma e acredita em tudo que o mundo fala e produz, mas não acredita na palavra de Deus. Que coisa, né? A palavra de Deus tem tanto crédito, tanto valor, e a pessoa não acredita. Muitas vezes nos chama de enganadores, nos chama de loucos, mas acredita no maluco que para ela no meio da rua e diz que o destino dela está traçado, né? Ou seja, falta do que? Visão espiritual. Ah, pastor, mas acontece se a pessoa entregar a vida dela no mundo, e aí Deus permite que o tempo de vida dela seja reduzido, igreja. É isso que Deus está falando aqui, ó. Portanto, assim te farei, ó Israel, assim te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, porque é Ele que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento. Repetindo, é Ele que forma os montes e cria o vento e declara aos homens qual é o pensamento. Está vendo aí? Tem gente que tem medo do vento, não tem? Ah, pastor, mas tem vento que assusta, e assusta mesmo. Uma vez lá em São Paulo mesmo deu uma ventania, né? Que foi telhado voando para tudo quanto é lado. Parecia que a casa ia desprender do chão. Lá de vez em quando tem isso aí, né? Minhas irmãs às vezes falam, estou com medo aqui porque o vento está muito forte. Quem faz o vento? Deus. Deus conhece o pensamento, igreja. Ele conhece o nosso interior. E muitas vezes nós temos medo daquilo que está no controle de Deus, mas mesmo assim não se entregamos a Ele. Como é que uma pessoa pode ter tanto medo das coisas de Deus, mas se faz irredutível para se entregar nas mãos dele? Porque pense comigo, se eu estou nas mãos de Deus e Deus controla tudo, então eu sou o mais bem-aventurado desta terra, eu sou o mais privilegiado dessa terra. Eu estou nas mãos de Deus, Ele é o controlador de tudo, Ele que faz os montes, é Ele que controla os ventos, que cria os ventos. Então por que eu vou me preocupar? Eu vou me entregar logo para Ele. Ele é o dono do meu destino, é Ele que cria as coisas da minha vida. Eu não vou temer. O que eu estou esperando para entregar a minha vida para Ele? O meu arrependimento
particular, igreja, é de não ter entregue a minha vida há muito tempo, né, nas mãos de Deus. Na verdade, com 10 anos, com 12 anos, eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus, mas eu não tinha noção nenhuma, né? Essa que é a verdade, eu não tinha entendimento nenhum. Não é que nem hoje. Antigamente a pregação era diferente, eu não entendia nada, essa que é a verdade, eu tenho que ser sincero. Então eu fui ali na frente, entreguei a minha vida para Jesus, mas eu não tinha nenhum alimento, nada, né? Nada que, não foi um desejo meu, foi algo por impulso. Então ali eu entendo que não foi uma entrega por completo, foi pela metade, e eu sofri as consequências dessa metade durante muitos anos na minha vida. Se eu tivesse entendido, se a minha visão fosse aberta, era diferente, seria diferente. Quantos erros não teria sido evitado? Mas eu não tinha visão. Hoje a nossa visão é outra, a sua visão é outra, né? Você entende que este é o caminho, não tem que ter medo, né? Nós temos que se entregar por inteiro, nós temos que levar Jesus aonde nós estivermos, e aí você vai ver as coisas acontecerem de verdade e por completo na sua vida. Amém, igreja? Você vai ver as coisas acontecer de verdade. A Bíblia diz que é Ele que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. O Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Ou seja, às vezes a pessoa está vivendo numa boa, amanhã está brilhando, né? Está tudo claro, está tudo dando certo. De repente o tempo o quê? Fecha, e amanhã virou o quê? Em trevas. Deus tem poder para transformar amanhã em trevas. E aí a gente abre a nossa visão. Se Ele tem poder para transformar amanhã em trevas, será que não tem poder para transformar as trevas em manhã? Olha o entendimento. Se Ele tem poder, né, para levar o ser humano à morte, será que Ele não tem poder para trazer da morte para a vida? Ele perguntou para Ezequiel: podes porventura esses ossos reviver? Ezequiel respondeu: tu o sabes. Mas ele queria que Ezequiel também soubesse. O Ezequiel hoje somos nós, igreja. Será que Deus hoje Ele pode mudar a sua vida da água para o vinho? Ah, pode, pastor. Será que Ele pode remover essa enfermidade? Ah, Ele pode. Será que Ele pode abrir uma porta na sua vida? Pode. Será que Ele pode me colocar por cabeça? Pode. Deus pode tudo, igreja. Mas muitas coisas estão retidas, infelizmente. E por que Ele retém? Porque Ele conhece os pensamentos humanos. Não adianta tentar enganá-lo, não adianta dizer a Ele com palavras, mas o coração está o quê? Está incompleto. Deus, Ele quer a nossa vida por completo. Ele quer que nós venhamos servir a Ele de alma, coração, de espírito, com toda a nossa força e entendimento. Pastor, e se eu fizer isso, vai acontecer isso aqui na sua vida, ó. Capítulo 5, versículo 4, diz assim, ó: pois assim diz o Senhor, a casa de Israel: buscai-me e vivei. Quem quer viver aqui? Tem diferença entre estar vivo e viver? Tem muita diferença. Se você observar, o planeta tem mais de 8 bilhões, né? 9, está indo para 9 bilhões agora de habitantes vivos.
Mas todos eles estão vivendo de verdade? Não, tem uns que estão morrendo, tem uns que estão chorando de sofrimento, igreja. Tem uns aí que todos os dias pedem para Deus levar, me tira dessa vida. Que vida é essa? Ou seja, o fato de estar vivos não significa que estão vivendo. Esse viver aqui é receber da parte de Deus tudo aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Será que você e eu, nós temos noção daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida? Não, não temos. Nós não temos noção das grandezas de Deus, igreja. Deus é dono de tudo. Deus é dono do universo, dono do ouro, da prata. É Ele que conhece o caminho das pedras preciosas. Ele conhece tudo, é Ele que forma as coisas. E Ele forma para quem? Para nós. Mas por que não entrega? Por que Ele reteve? Porque também muitas vezes a gente retém o nosso coração diante dele. Se você entregar a sua vida por completo, se você entregar o seu tudo para Deus, Deus vai entregar o tudo dele também na sua vida. Amém, igreja? E você vai viver. Não somente vai estar vivo, mas vai também viver. É tudo que nós queremos, é viver. Amém, igreja? E aí você vai falar: olha, eu estou vivendo agora, hein? Uns dias atrás eu estava morrendo, mas agora eu estou vivendo. Quando a gente está vivendo, como que é a nossa oração? Meu Deus, olha, eu quero viver 100 anos, eu quero viver 120 anos. É assim. Mas quando a pessoa só está viva, ela começa: meu Deus, ó, cansado dessa vida, me leva logo, meu Pai, eu não estou aguentando mais, só sofrimento, ó, está pesada demais essa cruz. Tem muita diferença, igreja, na vida daqueles que entregam-se a Deus totalmente e daqueles que parcialmente se entregam a Ele. Ou seja, Deus quer entregar o tudo dele na nossa vida. E quando você fizer isso para Ele, você vai contar muitos testemunhos nesta obra. Quem toma posse, igreja, diga: eu recebo das mãos de Deus o tudo de Deus na minha vida. Amém? Glorifica bem forte